Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, continuando, né, nossos estudos aí sobre poder, política e Estado, hoje trago para vocês os tipos de dominação legítima para o sociólogo alemão Max Weber. Então, galera, eu disponibilizei um artigo aí do Brasil Escola, né, que fala sobre os tipos de dominação de Max Weber. E agora eu vou tratar um pouquinho, né, para trazer alguns outros exemplos para ficar mais nítido para vocês aí esses exemplos sobre os tipos de dominação. Lembrando também que lá no livro de vocês, Sociologia para Jovens do Século XXI, lá nas páginas 197 e 198, nós temos também este conteúdo. Beleza, moçada? Então vamos lá, vamos trabalhar aí nosso conteúdo. Então, galera, nós falamos lá sobre a relação, né, poder formal, poder informal, e aí o Weber vai tratar que é importante, né, entender essas relações sociais e as relações entre os indivíduos e o Estado, que é uma relação aí que precisa desse item, né, que é a relação de dominação, que é uma obediência, é uma relação de obediência estável, ou seja, o Estado, né, precisa aí por meio das relações entre o poder e a política que as pessoas, através de uma certa estabilidade, tenham uma duração na obediência, né? Ou seja, e é necessário também que essa dominação, então, seja legítima. Por isso, muitos chamam de dominação, os tipos de dominação legítima para Weber. Né? Então, com isso, para as pessoas obedecerem, as pessoas precisam ser convencidas. É claro que o Weber trata muito sobre a questão da imposição, né, da coerção através da violência legítima do Estado. Então, as pessoas têm que estar convencidas de que é certo obedecer a esses tipos de dominação. Então, o Weber traz também, né, é importante lembrar que essa teoria está presente lá no livro A Política como Vocação, de Max Weber. Tá certo, gente? Então, aqui, então com isso a gente entende que existe essa relação, né, de homens sobre homens, de seres humanos, apoiada então no recurso da violência legítima, ou seja, essa relação de dominação, ela também vai ter aí um amparo do Estado, né, do aparato estatal. Então, por que nós somos dóceis, né, ou nós obedecemos essas dominações do Estado? Então, o Weber coloca aí como motivos, né, para obedecermos o Estado o medo e a esperança também, né? O medo de você ser punido, por exemplo, por que você respeita um semáforo, né, na via? Por que você não ultrapassa, aquele que dirige não ultrapassa um radar em alta velocidade? Porque você, não só porque você também não quer ser ferido, mas também porque o Código de Trânsito Brasileiro impõe uma multa para aquele que infringir, né, essa lei. Então, existe o medo de você ser punido ou de você cometer um determinado crime e você ser preso, por exemplo. E também, segundo ele, existe uma questão de esperança ou de interesse. Não é? Então, o interesse no sentido de que as coisas vão bem, de que a economia, eu tenha retorno financeiro por obedecer às regras também. Então, ele mescla, né, esses dois sentimentos aí humanos, o medo e a esperança, no interesse, né, em ter interesse em algo, ter interesse em ter paz, em ter ordem, né, em ter uma vida estável, enfim. Então, com isso, o medo diante da vingança dos poderes mágicos também, né? Segundo aí existe a dominação tanto carismática quanto tradicional que mexem com elementos aí que podem ser considerados sobre-humanos ou sobrenaturais, e também a possibilidade de ter uma punição dos poderes, como a gente falou aí, e a esperança de uma recompensa. Então, a recompensa pode ser isso que eu falei, pode ser algum tipo de troca, de favor também, mas também a própria relação, se a gente for pensar lá em Hobbes, né, quem vai ver mais para frente, a questão de que sem o poder do Estado, as pessoas podem ser violentas, enfim, então existe essa ideia de manutenção da ordem também. Beleza, galera? Então vamos lá. Então alguns exemplos aí que são
são mais consensuais, mas a gente vai falar um pouco sobre eles. Então, o Weber trata a dominação tradicional, é a chamada dominação dos costumes, ou seja, tradicionalmente se utilizou muito para entender as relações entre o patriarcalismo, né, que seria a dominação do homem sobre a família, ou dominação do homem em tribos, por exemplo. Hoje, mais atualmente, a gente pode compreender essa dominação tradicional nas monarquias, principalmente a monarquia teocrática saudita, né, do líder Salman Saud, a família Saud aí que já está há umas 3, 4 gerações comandando a Arábia Saudita, por exemplo. Então, lembrando que todos esses 3 tipos são tipos considerados os tipos ideais para Max Weber, vamos dizer assim, são conceitos para se analisar a realidade. Pode ser que eles se misturem, por exemplo. Na Arábia Saudita é uma dominação tradicional, mas também existe um aparato legal. Lá tem uma constituição, lá tem leis para serem seguidas, né? Então não é uma dominação puramente tradicional pela tradição e pelo costume. Beleza? Então, logo aqui atrás, a gente tem também a dominação racional legal. O que quer dizer isso? Ela tem um amparo na lei, né, em constituições, leis e decretos, mas ela precisa ter uma justificativa racional. Quando eu falava lá sobre o Código de Trânsito e sobre por que respeitar a velocidade em uma estrada, em uma rua, uma avenida, tem a razão, né, a justificativa de que se as pessoas não tiverem uma velocidade mínima permitida, as pessoas podem se acidentar e aí fazer com que os hospitais fiquem mais lotados, as pessoas podem realmente perder a vida, podem também depredar o seu próprio patrimônio, o seu próprio carro, enfim, então é como se o Estado tivesse uma justificativa racional para um ato, uma proibição, e que esta proibição tivesse uma justificativa. Né? Então, quando a gente observa até leis, por exemplo, que são aprovadas, todas as leis precisam ter um embasamento não só de artigos, mas também de uma justificativa para aquela determinada lei. Né? Então, segundo Weber, né, é a dominação que se baseia na crença de que é correto obedecer à lei. Então, por isso esse nome, né, racional legal. Então, chegando na última aqui, moçada, é a ideia do carisma, né? A ideia da vocação, a ideia de que um determinado líder, uma pessoa, um político, um líder religioso, por exemplo, ele detém características excepcionais, extraordinárias, ele pode ser considerado uma pessoa, um orador, vocacionado, habilidoso. No nosso exemplo, nosso livro, né, tem Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas aí, que apesar de em alguns de seus governos ter sido inclusive uma ditadura, né, ele inicialmente não foi eleito e comandou o Brasil aí por 15 anos, mas ele era um cara extremamente carismático e que tinha, né, essa ideia de que não, o Getúlio Vargas era um líder excepcional, o criador da CLT, então tem todo uma série de elementos que fazem que as pessoas acreditem que ele seja um líder carismático. Então é a ideia de que as pessoas, né, os indivíduos, quando analisam aquele líder, aquele político, aquele chefe de Estado, ele transcende a racionalidade popular. Ou seja, quando eu analiso aquele líder político, eu não ajo mais com racionalidade, mas eu vou agir com emoção. As pessoas vão se reportar de uma forma emotiva. Na política recente, né, muitos têm caracterizado, por exemplo, o Lula, né, e o Bolsonaro, por exemplo, como tendo essas características excepcionais. É claro que na sociologia, para analisarmos e termos um consenso acadêmico sobre determinados exemplos, é preciso um pouco mais de tempo. Beleza, moçada? Então, basicamente é isso. Né? Vou bater meu recorde aí, deixar o vídeo com menos de 10 minutos. Beleza? Então tá bom. Qualquer dúvida aí, leiam também os textos, os artigos, para que consigamos avançar em poder, política e Estado. Valeu, moçada!